Olá, graça e paz a todos, da parte daquele que era, que é e que sempre será, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, né? Senhor dos senhores, Rei dos reis. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes, né? Então, Ele é o nosso, é o Rei dos reis, né? É o nosso Rei Supremo, né? Nosso irmão mais velho, vamos dizer assim, né? Então, meus amados, hoje a gente vai falar um pouquinho assim de Jesus Cristo, né, do nosso Salvador, Redentor, que andou nessa terra. Ele tem um registro histórico aqui nessa terra. Ele curou, ele sarou, né, ele ressuscitou, ele tem um registro aqui histórico nessa terra, né? Então, até o próprio João mesmo disse, o apóstolo João, ele disse, se tivesse de escrever todos os milagres de Cristo, né? Não haveria livro que poderia ser escrito, né? A gente vê aí o quanto o Senhor Jesus fez aqui nessa terra durante o seu ministério, né? Então, gente, eu gostaria de enfatizar, né, a questão, né? Talvez esse vídeo vai ficar com o título A Maior Mentira, né, de todos os séculos, né? Ou erro, vamos dizer assim, né? De todos os séculos engano, né? Forjada, né? Por esse cristianismo hoje, né? Que encontramos hoje no século XXI, tá certo? Um cristianismo paganizado, secularizado, né? Completamente, meus amados, diferente daquele cristianismo que Cristo andou nessa terra, do evangelho que Cristo pregou e que os apóstolos viveram e que foi deturpado, já estava sendo deturpado mesmo no tempo de Paulo, né? Então, por isso que ele dizia, o apóstolo Paulo dizia os falsos apóstolos, né? Pedro também, muitas vezes, né? Obreiros zombadores, tá entendendo? Então, se a Bíblia, meus amados, estou com ela aqui, é porque eu estou com a mão muito ocupada aqui, estou com várias coisas aqui, mas se a Bíblia Sagrada é a única regra de fé, independente da Bíblia que você tem aí, né? Se a Bíblia é a única regra de fé e doutrina do cristão, né? 66 livros, é a única regra de fé e doutrina do cristão, porque porque eu me deixo ser guiado pela tradição. Veja que lugar lindo, né? Verdinho, tudo verdinho. Aqui é Passira, Pernambuco. Então, a tradição, porque eu me deixo ser guiado pela tradição, pela ortodoxia, por que eu me deixo? Se a Bíblia e a Bíblia só é a única regra de fé e doutrina do cristão. A Bíblia, como eu disse, né, o título desse vídeo poderia ficar o maior engano de todos os séculos, né? Ou a maior mentira, e vai, né? Eu vou ver o título que eu coloco e qual seria esse engano. É um engano que é ensinado pelo sistema religioso e que eu aceitei por muito tempo, né? Quando eu fazia parte de uma denominação, e que muitos aceitam hoje e nem questionam, mas como é que pode? E quando alguém fala a verdade da palavra de Deus, o povo fica contra, né? Mas a palavra de Deus deve ser pregada, né? Em tempo e fora de tempo. Então, o maior engano é o ensinamento que Jesus Cristo vai voltar a esta terra, né? Alguns ensinam literalmente, outros espiritualmente, mas Jesus ainda vai voltar a essa terra. Irmão Moisés, não diga isso, porque Jesus disse que ele voltaria. Jesus disse que ele voltaria, meu amado. É por isso que o meu canal Quero Congregar com Jesus, o título do meu canal. Mas eu tenho um subtítulo, vamos dizer assim, né? Que é também Igreja Cristã Bíblica, tá certo? Igreja Cristã Bíblica porque além de ser cristã, ela é bíblica. Mas biblicamente, cronologicamente, né? Tá certo? Respeitando a cronologia, né? O tempo, a época que a Bíblia foi escrita. Uma vez eu estava em uma denominação, né? Escutei quando uma pregadora disse assim,
falando a respeito da estátua de sal, né? Lá no caso lá de Ló. Aí disse, e lá se encontra até os nossos dias, irmãos. Até os nossos dias a estátua de sal lá. Tá lá a estátua de sal lá, da mulher de Ló. Eu fiquei olhando assim, meu amado, isso aí é distorcer a Bíblia, meu amado. Se ainda, quando o escritor escreveu, ainda estava lá, né? Tá entendendo? Mas, e não só isso, como outros acontecimentos, como quando a Bíblia diz assim, até os dias de hoje, né? Estava lá até os dias que foi escrito a palavra de Deus, né? Não quer dizer que esteja necessariamente até os nossos dias, 2000, às vezes 3.000 anos, 4.000 anos depois. Isso é uma falta de responsabilidade, né, com a palavra do Senhor, né? Tá certo, meus amados? Então, como eu disse, o maior engano é a ideia de que Jesus vai voltar a essa terra, né? Uns literalmente, outros espiritualmente, né? E quando Jesus vir, né, ensinar também, né? Veja que uma coisa puxa a outra. É erro, é uma bola de neve, né? É erro em cima de erro. Aí diz que vai, uns diz que vai haver ressurreição dos corpos, o outro literalmente e o outro espiritualmente. Então, tudo aquele que o Senhor Jesus profetizou realmente, né, questão da ressurreição, que apontava para o primeiro século, tá certo? Quando ele veio, né, no ano 70, tá certo? Cristo cumpriu a sua palavra, meu amado. Ele não é mentiroso não, mas para o sistema denominacional, Jesus é mentiroso. Ah, é uma hipérbola o que Jesus disse, né? Jesus disse aos discípulos, meu amado. Está na Bíblia isso, na palavra do Senhor. Ele disse, ó, muitos do que aqui estão aonde? Os contemporâneos dele, de Jesus, né? Os apóstolos e outros que estavam lá, discípulos, seguindo Jesus. Ele disse, ó, muitos dos que aqui estão não passarão para a morte antes de que veja o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. É interessante, meu amado, porque muitos dos cristãos hoje não creem na palavra do Senhor, tá certo? Em outra ocasião, Jesus disse, não terminareis de percorrer as cidades de Jerusalém antes que veja vindo nas nuvens do céu o Filho do Homem, Jesus Cristo, meu amado. Ele cumpriu, ele prometeu e ele cumpriu, porque a promessa era pactual, era para aquela geração. É só analisar os originais. Mas aí o que faz os líderes religiosos para tirar, meu amado, os dízimos e as ofertas, para criar esse cristianismo hoje paganizado, secularizado? Aí ele diz, ah não, Jesus ainda vai voltar a essa terra. Em outras palavras, Jesus é mentiroso. Ele prometeu e ele foi mentiroso para prometer e foi mentiroso e não é cumpridor das suas palavras. É duro, né, meu amado? Eu sei, meu amado, eu passei muitos anos, eu passei 20 e poucos anos dentro de uma denominação. Tá entendendo? Ensinando que Jesus ia voltar a esta terra. Mas a Bíblia... Aí sim, aí uns ensinam literalmente, né? Como é o caso dos Adventistas do Sétimo Dia e de outras denominações. E que é na questão da ressurreição dos corpos e da vinda também literal, né? A Bíblia não ensina a ressurreição dos corpos, meu amado. A Bíblia ensina a ressurreição dos mortos. É completamente diferente. Mas eles distorcem tudo, meu amado, para chegar a um denominador comum que é enganar, cauterizar as mentes dali que estão ali nas denominações e o cara não consegue ver na Bíblia. Leia a Bíblia, por exemplo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito quer dizer único, gerado da mesma espécie. Tá certo? Jesus é o único, foi o único gerado da mesma espécie. É o Filho de Deus. Ele é Deus na natureza, mas não na personalidade. Jesus é Deus, meu amado. Na natureza, ele é o Filho de Deus, ele é da mesma substância do Pai. Tá certo? Foi gerado antes da fundação do mundo, em tempos não contáveis. Ele criou o tempo. Ele foi gerado para criar todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Isso está na Bíblia, né? São João 3,16. Mas eu não consigo ver, porque eu estou preso ao sistema denominacional.
preso à tradição, preso à ortodoxia, e aí eu fico ensinando coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Nego o Evangelho, nego Jesus Cristo, eu nego tudo do Evangelho, meu amado, do Senhor, da palavra de Deus, tá certo? Então, Jesus, meu amado, ele... Aí, outra mentira do sistema religioso. Ah, quando o Evangelho for pregado em todo mundo, virá o fim. O mundo, no sentido, o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Geral, global, né? Não, meu amado. Jesus não disse isso dessa forma. Ele disse, mas não dessa forma. Ele disse que quando o Evangelho fosse pregado, viria o fim. Aí o apóstolo Paulo, ele deixa nas suas cartas, escreveu que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Está entendendo? Cumprindo as palavras de Jesus. Aí o apóstolo Paulo vem e diz que Jesus é verdadeiro e fiel e cumpriu as suas palavras. Por meio do Espírito Santo, Deus usou os apóstolos e os discípulos do primeiro século e o Evangelho foi alcançado por todas as pessoas daquela geração. Está entendendo, meu amado? Aí, e mais, quando os pastores, né, líderes religiosos, e até mesmo os irmãos caminho de cauterizar, né, estão lá no púlpito da denominação, aí eles dizem, irmão, sabe por que os bancos estão vazios da denominação? Daqui, seja adventista ou qualquer outro? A culpa é sua, irmão. Porque é para você pregar o evangelho. Enquanto você não pegar o evangelho, né, Jesus não volta. Você está atrasando a volta de Jesus. Quer adiantar a volta de Jesus? Prega o evangelho. Meu amado. Geração vem, geração vai. A terra permanece para sempre. O povo, existe os filhos de Deus e os filhos do maligno nessa terra. Existem aqueles que foram escolhidos antes da fundação e os que não foram. Entendeu? Eu e você foi escolhido antes da fundação do mundo, meu amado. É por isso tanta perseguição, né? Estamos no século XXI e os cristãos são perseguidos. Até mesmo aqueles que não conhecem essa verdade que eu estou ensinando. Né? Mas são cristãos, são escolhidos, foram escolhidos. Deus tem filhos maravilhosos, né? Escolhidos antes da fundação do mundo, na denominação Adventista Sétimo Dia, Assembleia de Deus, Universal, Brasil para Cristo. Todas essas denominações, mas que estão com a mente cauterizada, com o evangelho falsificado. Tá entendendo? Por isso que embora a Bíblia, quando a Bíblia diz saia dela, povo meu, é no sentido lá, né, do povo de Laodiceia, pode ser aplicado a esse cristianismo hoje do século XXI, secundariamente, né? Sai dela, povo meu. Saia dessas mentiras, desse sistema denominacional templário hoje, que tem um único objetivo, além de tirar seus recursos, dízimos, as ofertas, que era da antiga aliança, não tem nada a ver com nova aliança. Entenda, meu amado, o evangelho é eterno. Os dízimos e ofertas não tem nada a ver com a nova aliança, não. É a antiga aliança. Ah, irmão, Moisés, eu quero devolver, eu quero dar o dízimo e a oferta minha da minha. Faça isso, minha irmã. Se você quer fazer, continue fazendo. Tá certo? Se você quer ir a um templo, vá a um templo. Mas lembre, minha querida, que você não precisa ir a um templo denominacional para ser cristão, não. Nós já fomos reconciliados com Deus, já nascemos reconciliados com o Senhor. Quando nós crescemos, aí conhecemos a palavra do Senhor, aí a nossa mente é ativada, né? Aí a gente passa pela experiência do novo nascimento. É por isso que a gente sai pregando, né? Às vezes, mesmo sem saber, sai falando de Jesus para todo mundo e chama um novo nascimento. Aí Paulo diz, bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Tem gente que não entende, né? E pensa que a primeira ressurreição é para o futuro. Pensa que vai haver ainda a primeira ressurreição. Meu amado, já ressuscitaram aqueles que deveriam ressuscitar. Mas, ai, irmão Moisés, não diga isso, porque primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, está lá escrito, 16 e diante, né? Ou é verso 14 diante. Aí está escrito lá que
os mortos, a ressurreição vai acontecer no futuro. Não está escrito isso, meu amado. Você está acrescentando a palavra do Senhor. Tá certo? No futuro é por conta sua. Quando o apóstolo Paulo falou, estava para o futuro, mas que se cumpriu no ano 70. Tá entendendo? Até mesmo o apóstolo Paulo, ele disse, nós, o que estejamos vivos, né? Por ocasião da vinda do Senhor, que pode-se dizer que pela presença do Senhor, né? Não, vamos ser transformados. Isso era Paulo falou para o futuro, porque faltava poucos anos para que isso se cumprisse. E se cumpriu no ano 70. Então são várias e várias mentiras que esse sistema denominacional temprário inventou e que os cristãos estão mergulhados nessa mentira. Mas sai dela, povo meu. Jesus Cristo é a única regra de fé e doutrina, tá bom? Meu amado, aceita Jesus Cristo como única regra, um único meio de salvação. Eu uso essa expressão aceitar, né? Mas os filhos de Deus, ele reconhece, né? Quando eu digo aceitar, é no sentido de reconhecer a verdade da palavra do Senhor, de que Papai do Céu mandou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós pecadores, em nosso lugar, e ressuscitou para a nossa justificação. Tá bom, meu amado? E quando nós passamos pela experiência da salvação, Cristo vai transformar a nossa vida. A gente vê muitos exemplos disso quando as pessoas, independente da denominação, né, que faz parte, quando se encontra com Jesus, antes fumava, deixa de fumar, bebia, deixava de beber. Eu conheço muitas pessoas, mesmo nessas denominações, mesmo estamos no erro, né, vamos dizer assim, no engano, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, que deixam de fumar, de beber. Há uma mudança também exterior também, né? Então, Papai do Céu nos tira bebida, Jesus nos tira o fumo, né? A gente procura, a Bíblia diz que somos templo e morada do Espírito Santo, somos a casa de Deus, não um templo de argamassa. Nós somos a casa de Deus, né? Templo e morada do Espírito Santo, então devemos cuidar do nosso corpo. Aí o Espírito Santo o quê? Trabalha a nossa mente, não é? Se eu fumava ou não fumo mais. Ninguém diga que foi transformado pelo poder do Espírito Santo fumando e bebendo e participando de coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor, né? Então, se nós vivemos no Espírito, que andemos também no Espírito de Deus, tá bom? Que Deus possa lhe abençoar e coloque seu comentário aí embaixo, tá bom? À medida do possível a gente vai respondendo. Fique na paz. Deus lhe abençoe, tá certo? De muito cuidado com esse cristianismo século XXI, paganizado, secularizado, mundanizado. Um grande abraço a todos, de Moisés Ferreira. Meu WhatsApp é 81 DDD 999 27 84 86. Fui, um abraço a todos.